A força do violão na Espanha é tamanha que muitas vezes o instrumento foi internacionalmente chamado de guitarra espanhola. Mas se citarmos nomes decisivos para a história do violão como Francesco Corbetta, Domenico Scarlatti, Ludovico Roncalli, Luigi Boccherini, Federico Moretti, Filippo Gragnani, Francesco Molino, Ferdinando Carulli, Niccolò Paganini, Luigi Legnani, Matteo Carcassi, Marco Aurelio Zanni di Ferranti, Mario Castelnuovo Tedesco, Goffredo Petrassi, Carlo Domeniconi ou Luciano Berio, além de dezenas de grandes intérpretes. Vemos que a pronúncia italiana chitarra poderia também muito bem definir o nosso instrumento. Este vídeo é dedicado à vida e obra de um nome central para a história do violão clássico, o virtuoso e compositor italiano Mauro Giuliani. Mas antes, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Suas sugestões de temas para vídeos futuros são muito bem-vindas. Aliás, a ideia deste vídeo partiu de sugestões deixadas aqui no canal e nas páginas das nossas redes sociais. Tal como comentamos no vídeo dedicado a Fernando Sor, disponível neste canal, ao contrário de pianistas, violinistas, cantores, ainda não é tão comum que os violonistas, profissionais e aficionados por violão, associem as obras que tocam e admiram a etapas e fases da vida e da trajetória artística de seus compositores favoritos. Se tempos atrás as informações e estudos sobre os grandes violonistas eram raras e imprecisas, isso não se justifica mais. Assim como no caso de Sor, há amplos trabalhos sobre a vida e obra de Giuliani, como a completíssima e documentada biografia publicada em inglês por Thomas Heck em 1994. A vida de Giuliani pode ser resumida, como muitas de suas obras, por uma forma ABA, a saber, Itália, Viena, Itália. Isto é, uma fase inicial em seu país natal, onde viveu até os 25 anos de idade, um segundo momento passado em Viena, talvez a mais importante capital musical da época, onde permaneceu por 13 anos, dos 25 aos 38 anos, na mesma época em que Beethoven e Schubert caminhavam e trabalhavam na cidade. Note-se que quando Giuliani chegou a Viena, Haydn ainda vivia e ele chegou a participar de uma homenagem ao velho mestre do classicismo. E, enfim, um retorno à Itália, onde passará os anos finais dos 36 aos 47 anos. Mauro Giuliani nasceu em Biceglie, região da Puglia, na costa do Mar Adriático, em 27 de julho de 1781. Sabe-se que ele e seu irmão se radicaram em Barletta, cerca de 20 quilômetros ao norte, ao longo da costa. Lá havia 2 teatros e academias de instrução musical, onde ele provavelmente aprendeu contraponto, violoncelo e iniciou-se no próprio violão. Seu primeiro biógrafo menciona uma missa composta por ele aos 16 anos. Como era comum aos violonistas de sua época, Giuliani sempre escreveu música para canto e acompanhamento de violão ou piano, e tanto seu irmão como seu filho mais velho foram professores de canto. Há também alguns registros que mostram que ele também cantava em algumas de suas apresentações públicas. Há notícias de sua chegada a Trieste em 1803, onde se apresentou ao violão, violoncelo e harp guitar, um instrumento com muitas cordas soltas adicionadas. E há igualmente rumores de que tenha estado algum tempo em Bolonha, importante centro universitário com grande tradição no ensino do contraponto. Nessa época já era reconhecido como virtuoso do violão, e como veremos, talvez ele nunca tenha deixado o violoncelo totalmente de lado. Para alemães, austríacos e suíços, superar os Alpes rumo ao sul e chegar à Itália significa encontrar paisagens totalmente novas, o sol, a cultura latina. Um exemplo é a trajetória do protagonista de Morte em Veneza, de Thomas Mann. Giuliani faz o caminho inverso. Em 1806, ele se aventurou para o norte, para cima dos Alpes, e foi tentar a sorte grande em Viena, sede da monarquia Habsburgo, capital do império, centro musical que conservava viva a memória de Mozart, que abrigava Haydn em seus últimos anos e que via Beethoven se impor pouco a pouco como grande nome da música. Muitos violonistas italianos do período igualmente deixaram suas terras natais, guardando-se a ressalva de que a Itália não era um país unificado no início do século XIX. Carulli, napolitano, foi para Paris. Carcassi, que era de Florença,
Foi para Paris em 1820 e para Londres em 1824. Zanni di Ferrante, originário de Bolonha, iria se radicar em Bruxelas em 1827. Giuliani deixou família na Itália, esposa e filho pequeno, Michele, com quem se apresentaria em duo anos mais tarde. Sabe-se que não teve uma vida muito regrada em Viena, tendo mudado muitas vezes de endereços e de amores. Em 1807 nasceu sua filha, Maria, primeiro fruto de um relacionamento não oficial na capital do Império. Uma outra filha, desta vez registrada como legítima, Emília, nascida em 1813, iria se apresentar em duo com ele em Nápoles, nos anos finais de sua vida. Inclusive, o nome de Giuliani aparece em 1815 em boletins da polícia vienense, com a acusação literal de viver uma vida sem regras. Tais problemas, ao lado de outros financeiros, sem dúvida foram determinantes para o seu retorno à Itália em 1819. Mas a fase vienense foi um período de grande sucesso profissional, talvez inédito até então na história do violão. A partir de 1807, há relatos contínuos de sua atuação na capital da Áustria, tanto em apresentações musicais como no que tange à publicação de obras. A farta correspondência entre ele e seu editor principal, Domenico Artaria, um dos principais da Europa à época. Em 1808, Giuliani estava ao lado de Beethoven, Salieri, Hummel, Kreutzer em uma homenagem a Haydn promovida na casa do príncipe Lobkowitz. Uma de suas mais interessantes obras de câmara, infelizmente pouco conhecida, inclusive dos violonistas, a Serenade, opus 19, para violão, violino e violoncelo, foi publicada nesse mesmo ano. Giuliani apresentou-se em duo com o pianista tcheco Ignaz Moscheles. Beethoven certamente esteve presente a pelo menos um evento em que Giuliani se apresentou ao violão em 1810. E é certo que Mauro Giuliani integrou a orquestra, provavelmente como violoncelista, no concerto que marcou a estreia mundial da Sétima Sinfonia de Beethoven em 8 de dezembro de 1813. Há também documentação conclusiva que mostra ser praticamente impossível Giuliani não ter estado em eventos em que compareceu também o jovem Franz Schubert. Giuliani retornou à Itália em 1819. Após passar por Veneza e Trieste, onde viviam seus familiares, ele decide permanecer alguns anos em Roma, onde trabalhou na série das 6 Le Rossiniane, opus 119 a opus 124. Em 1823, ele deixou Roma e foi para Nápoles, onde passou os últimos anos de vida. Nos tempos finais, atuou em duo ao lado de Emilia Giuliani, sua filha, então adolescente. A escrita de Giuliani traz muitos cuidados com a independência das vozes, com a dinâmica e até mesmo com sugestões de timbre. A independência que sua música pede do dedo polegar obriga a técnica violonística da mão direita a desenvolver a agilidade na alternância dos dedos indicador e médio, e não mais em combinações como ainda Sora utilizava e como sempre haviam feito os alaudistas, de polegar indicador ou polegar médio. Em geral, seus estudos têm foco na técnica, como o Opus 1, publicado em Viena em 1812, que inclui as até hoje inescapáveis para todos os estudantes de violão séries de exercícios de arpejos. Com grande engenhosidade, ele começa com arpejos de 3 notas, polegar mais 2. Depois, adiciona uma terceira nota aguda, prevendo o ataque simultâneo do baixo. Segue-se o ataque simultâneo de 3 notas
que ele também alterna os tempos. Passa, enfim, para ciclos de 6 notas arpejadas. Enfim, são 120 combinações para serem praticadas. O método segue com utilíssimos estudos de terças, sextas, oitavas, décimas, etc. Apesar de os principais números de opus de estudos de Giuliani não serem peças de concerto, como os de Sor e mais tarde os de Costi, há notáveis exceções, como seu opus 46, de 1814, e a série denominada Giulianate, opus 148, publicada por Artaria quando Giuliani já vivia em Nápoles. A obra é composta de La Risoluzione, Lo Scherzo, L'Amoroso, Giocoso, L'Armonia, Sentimentale, La Melanconia e L'Allegria. Como é comum em seus contemporâneos, um exemplo é o próprio Beethoven, suas publicações tendem a utilizar os números de opus para composições mais autorais, deixando arranjos de canções e transcrições, muitas vezes sem essa numeração oficial. Mas a pressão dos editores para material novo destinado a amadores, sobretudo arranjos vocais e duetos de violão, o fez frequentemente não seguir à risca ou não conseguir controlar esse princípio. Segundo Marcos Pablo Dalmacio, musicólogo argentino radicado no Brasil, autor do excelente livro A Sonata para Guitarra na Viena de Beethoven e Schubert, de 2018, um dos mais valiosos trabalhos publicados em português sobre esse período da história do violão, abre aspas, parece verossímil que Giuliani escolhesse intencionalmente alguns números de opus para composições de especial significância. No caso dos estudos Opus 1, é exatamente isso o que aconteceu. O editor Artaria teria sugerido ao compositor, por volta de 1809, reservar o Opus 1 para um método de guitarra, que foi efetivamente publicado em 1812. Dessa forma, uma obra importante, como um método composto pelo mais célebre guitarrista de Viena, teria lugar de destaque como ópera-prima. Fecha aspas. Giuliani escreveu 3 concertos para violão e orquestra, e isso bastaria para destacá-lo em sua época: o Opus 30, o Opus 36 e o Opus 70. O primeiro, mais conhecido, em Lá maior, estreado em 1808, é para violão e grande orquestra. O segundo, também em Lá, foi escrito para violão e quarteto de cordas, igualmente em Viena. E o terceiro, belíssimo, de novo com grande orquestra, é em Fá maior, mas pede como solista um violão terço, o que faz com que a parte solista seja lida em Ré maior, o instrumento soa terça acima. Ele foi publicado em 1822, depois de seu retorno da Áustria, quando já vivia em Roma. No que se refere à obra para violão solo, ele foi prolífico na forma do tema com variações. Temas italianos, como seu Opus 4 sobre a área de Paisiello, de 1810, mas também temas austríacos, como os seus Opus 38, de 1812, Opus 47, de 1813, Opus 49, de 1814 e Opus 99, de 1819, todos compostos em seu período vienense. Suas 6 variações sobre o tema espanhol de Folias de Espanha, Opus 45, surgiram em Viena em 1814. Já a conhecida série de variações sobre um tema de Handel, Opus 107, é publicação madura, tendo saído em 1827, no final de sua vida, quando residia em Nápoles.
Em forma sonata, destacam-se 3 obras importantes. A Sonata Opus 15 em Dó maior, completa em 3 movimentos, que é de 1808, do início de sua fase vienense. A Grande Ouverture, Opus 61, em movimento único, que ouvimos há pouco, um verdadeiro tratado sobre a transposição da escrita dos instrumentos de orquestra, cordas, madeiras, trompas, para o violão, que surge no período de maturidade dele em Viena, em 1814. Veja-se, por exemplo, a perfeita evocação das trompas no meio do desenvolvimento. E, enfim, a Grande Sonata Heroica, Opus 150, escrita já na Itália, provavelmente em 1821, mas somente publicada póstumamente em 1840. Nas peças escritas para 2 violões, muitas têm função didática. Ele trabalhou intensamente como professor em Viena, trazendo a guitarra 2, a segunda guitarra, tratada com grande simplicidade, para que pudesse tocar ele mesmo com seus alunos. São exemplos o Opus 16A, de 1811, e o Opus 55, de 1814. São muito mais interessantes as peças que compôs para tocar com os filhos adolescentes. Primeiro com Michele, o primogênito, como as grandes variações concertantes Opus 35, de 1812, ou os 3 rondós Opus 68, estes para violão e violão terço, de 1816. E depois já em Nápoles, com a filha Emília, a belas obras como as famosas Variazioni Concertanti, Opus 130, e as Tre Polonesi Concertanti, Opus 137, publicadas póstumamente. Giuliani escreveu muito. Há muitas obras para violão e piano, para flauta ou violino com violão, para violão e quarteto de cordas, além de conjuntos de danças e inúmeras transcrições. Seu número de opus vai até opus 151, mas há pelo menos mais 60 obras publicadas e catalogadas sem número de opus, sendo cerca de 30 delas para violão solo. Um capítulo à parte diz respeito ao ciclo para violão solo Le Rossinian, 6 peças numeradas do opus 119 ao opus 124. São popurris, cada um com uma introdução e um encadeamento de 5 áreas extraídas de óperas de Rossini. Lembremos que Rossini era 11 anos mais jovem do que Giuliani. As 3 primeiras rossinianas foram compostas quando Giuliani vivia em Roma e publicadas pelo editor Artaria, de Viena, entre 1822 e 1824. As rossinianas número 4 e número 5 foram publicadas em 1824 pelo editor e compositor Diabelli, também de Viena, quando Giuliani já estava em Nápoles. Enfim, a última, número 6, surgiu em 1828, um ano antes de sua morte, em edição da companhia milanesa Ricordi. O tardio resgate das rossinianas para o repertório violonístico internacional, hoje elas são parte integrante do cenário do instrumento, como exemplo de obras de fôlego, elas duram entre 12 e 17 minutos cada uma, aproximadamente, e virtuosismo no estilo clássico, é algo que se deve, como tantas outras coisas, ser colocado na conta do violonista inglês Julian Bream. Elas estavam praticamente esquecidas quando Bream, em contato direto com as pesquisas do musicólogo Thomas Heck, em 1974, registrou 2 delas, as número 1 e número 3, em um histórico álbum, o primeiro gravado com o célebre violão Romanillius, de 1973, com o qual ele iria gravar e se apresentar até os anos 1990, onde também, no mesmo álbum, interpreta a sonata Opus 25 de Fernando Sodré. Para mais detalhes sobre essa gravação, veja o episódio 10 da nossa playlist O Violão na Era do Disco, totalmente dedicada ao violonista inglês. O scholar Thomas Heck
principal biógrafo de Mauro Giuliani, descreve a importância de Bream no processo de redescoberta desse repertório e concorda com as alterações e adaptações propostas por ele, segundo este autor, totalmente oportunas dentro desse estilo de composição típico do romantismo. De qualquer forma, a importância da discussão sobre esse repertório apenas veio à tona após as performances e, sobretudo, após a gravação de Bream. Afirma Herck, abre aspas, as rossinianas chegaram para capturar a imaginação dos violonistas e do público deste século por meio dos esforços originais de Julian Bream. Sua forma espirituosa e brincalhona de apresentá-las e gravá-las pela RCA em 1974 gerou grande rebuliço nos círculos do violão clássico. Lembremos que Bream já havia feito uma notável gravação da Grand Ouverture, Op. 61 de Giuliani, com o violão David Rubio no álbum Classic Guitar de 1968. A série das Rossinianas é um importante legado da arte do compositor italiano e antecipam os inúmeros pupurris virtuosísticos sobre temas de óperas publicados e apresentados ao longo de todo o século XIX, como os de Franz Liszt. Mauro Giuliani morreu em Nápoles no dia 8 de maio de 1829.